Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa playlist de avaliação e agora vamos ver os tipos de avaliação, os meios que podemos avaliar o nosso aluno. Eu selecionei aqui 4 tipos, que são a prova objetiva, prova dissertativa, trabalho em grupo, trabalho individual. A gente vai conversar um pouco sobre elas, ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos e de que maneira a gente pode aplicar isso na nossa sala de aula. Prova objetiva, muito famosa entre os estudantes, né? A famosa prova fechada. E a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala de avaliação é esse tipo de prova, em que a gente tem um enunciado bonitinho, tem as alternativas, que existe apenas uma única resposta correta. Se você acertar ela, você recebe a questão inteira. Se você errar, zerou. Você não recebe nenhum ponto, nem por tentativa. Então, quais são os pontos fortes dessa prova? O legal dela é que ela consegue abranger vários assuntos. Todo o conteúdo que foi passado você consegue colocar nessa prova, explorar ela, porque não vai ser uma prova cansativa, né? Você vai ter que marcar o X. Mas o ponto fraco é que, como ela já vem com as alternativas, fica difícil para o professor identificar qual é o erro, qual a dificuldade que o estudante está tendo, e ele também pode ter chutado aquela questão e ter acertado e continuar com a dúvida sem ter aprendido nada. Então, esse é um dos problemas dessa prova, mas ela é uma das mais utilizadas. Prova dissertativa, a famosa prova aberta. Essa prova ela vai exigir mais do aluno porque faz com que eles pensem a respeito daquela questão e não somente escolham o que já está pronto lá. E dessa maneira fica mais fácil o professor identificar qual é a dificuldade, em que parte ele está errando, e o aluno ele acaba tendo mais possibilidades de acertar, porque o raciocínio que levou ele àquela resposta pode ser considerado alguma coisa, né? A questão não vai ser anulada totalmente. Então, vai ser levado em conta a forma como ele pensou, a estratégia que ele usou, e assim dá mais oportunidade para o estudante tirar uma nota melhor. Trabalho em grupo, amado ou odiado pelos alunos, né? O trabalho em grupo ele pode ser apresentado de forma oral ou escrito. E o principal objetivo dele é com que o aluno consiga transmitir as ideias e os conhecimentos que ele tem com os outros alunos, tanto entre o seu grupo como para os alunos que estão assistindo à apresentação também. E dessa forma, o professor ele vai conseguir avaliar o desempenho do aluno no assunto e vai notar também a relação que ele tem com os colegas, ver a forma como eles se organizaram, como dividiram as partes. E também é importante ressaltar que no trabalho em grupo é perceptível o aluno que trabalha, que se esforça, que realmente fez o trabalho e aquele aluno que só se escorou e pegou a parte e decorou de última hora. O trabalho em grupo ele é uma excelente forma de avaliação porque avalia além do conteúdo, né? Avalia as relações interpessoais entre os alunos. Relatório individual. Não acho que ele seja tão utilizado, mas acredito que ele tenha sim os seus pontos fortes, porque o estudante ele vai mostrar o que foi absorvido por ele. O professor passa determinado assunto e ele pede um relatório sobre aquela aula. O professor quer saber o que o aluno entendeu, a perspectiva dele sobre aquele assunto. E fica fácil do professor identificar, eita, eu preciso puxar mais sobre determinado ponto que não ficou tão claro, não ficou tão específico. Então, é uma ótima maneira também de se avaliar o estudante e olhar as perspectivas dele. Então, assim a gente conclui esses 4 meios de avaliação. Eu acho interessante e legal, né, ter uma variedade de formas de avaliar, porque os estudantes podem se identificar mais com um tipo, mais com o outro. E com esses tipos, com essas diversas formas de avaliar, a gente pode olhar critérios diferentes, como a gente viu no trabalho em grupo, saber como ele se relaciona com os outros alunos, no relatório, saber a perspectiva dele, a visão dele, na prova dissertativa, para analisar a forma como ele chegou até aquele resultado. Então é interessante que haja sim uma variedade de avaliações, não seja aquela prova e pronto. Tem também testes rápidos que podem ser feitos para ajudar também na nota. E assim a gente pode classificar o aluno, né? Ver a evolução dele, realmente avaliar, ver se ele está tendo desempenho bom, se ele está absorvendo o assunto ou não. Então concluímos essa parte de avaliação, vendo os meios que podemos utilizar e não se esqueçam de se inscrever no canal e ficarem ligados nos próximos vídeos. E muito obrigada por assistirem até aqui.